Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos André Eustáquio Busetti de Sá, ele que é auditor estadual de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Ele é formado em Direito e Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E o André, ele também escreveu o artigo O Comprometimento Intergeracional decorrente da criação e gestão de regimes próprios de previdência social nos municípios do estado do Mato Grosso do Sul e ganhou menção honrosa no nosso primeiro concurso de monografias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. André, parabéns aí pela conquista aí, pelo artigo, por topar, e obrigado por topar conversar conosco. Oi, Maurício, muito obrigado, eu agradeço o convite e é uma honra estar participando aí com vocês. Perfeito, André. André, então vamos falar sobre o seu artigo, bem legal, assim, eu particularmente um dos artigos que eu mais gostei aí do concurso de monografias, é um tema que eu gosto, esse tema de previdência, é um tema que o tribunal também tem falado cada vez mais, a gente tem tido aí uns seminários, umas conversas sobre esse tema, eu achei bem legal. E aí eu queria, assim, para começar, que você falasse um pouco sobre as diferenças entre os regimes de previdência existentes no Brasil, né? Para nivelar os nossos ouvintes aí, que não sejam aí da área, que não tenham ainda estudado muito bem esse setor. Por exemplo, tem o RGPS, o RPPS, e aí você poderia, então, explicar um pouco sobre o que são os nossos sistemas de previdência, as diferenças entre eles? Legal. Quando fala em previdência social, existem aspectos bastante complexos, né? No Brasil, desde 1923, que é considerado o marco jurídico da Previdência, foram surgindo vários sistemas tentando chegar em um modelo ideal, e com a Constituição de 88, se estabeleceu dois grandes grupos. Então, seria o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e esse regime é gerido pelo INSS, aquele em que estão vinculados os trabalhadores da iniciativa privada, aqueles trabalhadores seletistas, via de regra seletista. E também foi estabelecido outro grande grupo, que é o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência, que esse regime ele é criado pelos entes políticos para vincular seus servidores públicos, né? Então, no caso da União, dos estados, do Distrito Federal, todos criaram seu RPPS, e nos municípios, aí nem todos criaram. Então, esse foi o grande foco do estudo, porque há algumas peculiaridades que podem ser esmiuçadas, né? E ainda tem o regime complementar de previdência. Esse regime complementar, o próprio nome já diz, ele tem um caráter de auxílio para complementar aquela renda, e ele ganhou bastante força nos últimos anos, porque muitos entes detentores de RPPS alteraram sua legislação e limitaram o teto remuneratório das aposentadorias para o limite que é também estabelecido no regime geral. Com isso, alguns regimes complementares foram criados para poder subsidiar, dar esse amparo maior para quem optar para ter essa garantia no futuro. Legal, André. Realmente esses sistemas aí, para quem está no setor público, acho que quase todos os servidores, pelo menos, fizeram um bom dever de casa aí para estudar um pouquinho isso daí, porque justamente teve essas mudanças aí no setor público e o teto do regime geral veio para o regime próprio, e aí a gente foi para o regime complementar. Então, aqui em São Paulo mesmo tem a Previcon aí, então muitos servidores são vinculados. Então, muita gente que era do regime antigo estudou, se ia para o novo. Então, realmente foi um tema, assim, o tema do almoço, assim, dos servidores, né, do WhatsApp, e aí pelo Mato Grosso do Sul também, né? E aí, então, dando um passo além, você poderia, então, também falar um pouquinho sobre um conceito que você aborda no trabalho, que é o conceito de justiça intergeracional, né? Nessa área aí da Previdência. O que isso traz para nós, esse conceito? Sim, quando a gente fala nessa parte da justiça intergeracional, nós estamos falando daquela responsabilidade que os gestores têm em preservar o patrimônio pensando nas gerações futuras, né? Então, as ações de hoje, elas têm que ser voltadas
para que não sejam benefícios só de hoje, também sejam ações que preservem o patrimônio para que o futuro, as próximas aposentadorias também consigam usufruir desses benefícios, desses direitos. Opa, muito bom. E realmente tem isso, né? Uns pagam para os outros, né? Então tem que sempre pensar nisso daí mesmo. De modo geral, assim, os regimes de previdência, eles muitas vezes também quando a gente fala de previdência, né, a gente vê na imprensa, se fala assim, déficit da previdência, né? Ou seja, parece que tem sempre essa coisa do déficit da previdência, reforma da previdência, então isso fica pairando aí as notícias, especialmente aí nos últimos anos. Então, de modo geral, quais os principais problemas que podem ser apontados quando tem essas... O que leva a esses déficits da previdência, especialmente no regime próprio? Assim, muitas vezes alguma confusão ou alguma falta de esclarecimento, e aí algumas vezes o pessoal fala que tem déficit, outra não tem, usando os mesmos entes, né? Então, o déficit financeiro é quando já não se encontra mais o caixa para pagar aqueles deveres do dia a dia. Nesse caso, é bastante grave. Já o déficit atuarial é um cálculo mais complexo, voltado a analisar se aquele ente preservar todo o seu roteiro do dia a dia, se no futuro ele vai conseguir arcar com seus compromissos. Então, esse déficit atuarial, ele já está ligado àquela parte intergeracional, o que vai ter no futuro. E para que isso ocorra de uma maneira boa, o gestor ele teria que enfrentar esse problema, né? Muitas vezes surge um problema, o gestor vai adiando, e quando a gente vê, aquele problema que começou pequeno já está grande. Aí ocorre várias alternativas que são bastante rigorosas para aquele servidor, para aquele segurado, e que pode comprometer muito sua renda. Então, a gente, quando analisa diversas situações, a gente pensa que poderia ter um quadro de pessoal bastante capacitado para fazer esses estudos, para mostrar de modo mais concreto as necessidades, porque muitas vezes são situações bastante vagas e que não abrangem realmente a profundidade do problema, né? Verdade. E o problema foi bastante discutido também. Essa área de previdência, acho que foi um dos temas assim, mais recorrentes, né, nesses últimos anos, com todos esses pontos aí que se abordou muito bem no trabalho. Acho que vai ser legal para fazer também esclarecer esses pontos que muitas vezes as pessoas só vêm por manchete, né, e acabam não aprofundando. E você aprofundou bem no seu trabalho. Você trouxe também uns outros pontos que aí são até mais específicos, né? Por exemplo, você trouxe a teoria da escolha pública, a teoria da agência, né? Você trouxe assim, um trabalho, né, acadêmico, né? Não só uma técnica assim, da área de previdência, teve toda uma pesquisa por trás. E aí eu queria te perguntar então também, para investigar assim, a viabilidade financeira e atuarial dos regimes de previdência, você usou essas teorias, como a gente está falando, e você pode, então, aprofundar aqui, comentar para os nossos ouvintes, como essas teorias contribuíram para a sua investigação, sua pesquisa? As teorias foram utilizadas como suporte, e no caso da teoria da agência, ela é bastante recorrente em alguns trabalhos, principalmente da área da administração privada, porque em épocas mais rudimentares, aquele administrador criava sua empresa, sua pequena empresa, e iria devagar crescendo, até que chegava um momento, e com o passar dos anos, que uma empresa grande, o proprietário já não geria mais essa empresa, então ele delegava para algum administrador cuidar ou para abrir novas filiais. E aí foram surgindo alguns conflitos, porque com o passar do tempo, notou-se que as ações dos administradores nem sempre atendiam aos interesses do proprietário. E com isso a Macklin e o Jensen formalizaram essa teoria, falando que haveria conflitos. Esses foram chamados de conflitos de agência. Aí, quando a gente traz esse assunto para o RPPS, a gente pode notar que esse conflito
também é notado quando, por exemplo, um gestor não toma atitudes pensando no benefício da sociedade, e sim no seu próprio benefício. Muitas vezes ele quer ter um recurso presente em detrimento do recurso que seria usado no futuro. Aí ele acaba comprometendo e aumentando esse déficit atuarial. Já, né, a teoria das escolhas públicas, ela estaria ligado àquele interesse que o político tem em se reeleger. Então, para não tomar medidas que não são consideradas medidas populares, ele acaba adiando ou tomando medidas que não são convenientes para aquele momento, apenas pensando na eleição. E aí ocorre que há também o comprometimento dos órgãos ou do RPPS que está necessitando de uma ação corretiva naquele momento. Interessante. Realmente, as duas têm tudo a ver com essa área de previdência mesmo. E voltando à questão do déficit atuarial, mais especificamente, mas como que a gente, então, equaciona? Que é um problema que a gente verifica, né? Que muitos regimes próprios de previdência, muitas prefeituras, estados e tal, têm déficits atuariais na previdência. Então, como que a gente equaciona? E considerando também o Mato Grosso do Sul, né, que foi o estado aí objeto de estudo, né, os municípios e tal, qual o panorama dos regimes de previdência, então, dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul? Certo. No caso do equacionamento do déficit, ao final de todo exercício, todo ente político que instituiu o seu RPPS, ele deve fazer uma avaliação atuarial, né? Essa avaliação atuarial são aqueles cálculos complexos, como já foi dito, e caso seja constatado que há um déficit atuarial, esse déficit ele deve ser equacionado. Aí há algumas alternativas. Pode ser estabelecida uma cota suplementar, em que haveria um percentual a mais na cota patronal que o ente político ele repassa ao seu RPPS. Poderia ser ou por meio de aporte, em que seria estabelecido valores fixos periódicos para que esse município estaria aportando mensalmente e reforçando o caixa do RPPS. Ou, em casos mais graves, poderia até acontecer a segregação da massa, que seria os novos ingressantes ali em cargos efetivos, eles já não mais estariam vinculados ao RPPS, sim ao RGPS, até que o município corrigisse esse desequilíbrio para que ele se restabelecesse novamente de um modo melhor com o seu Instituto de Previdência. No caso dos municípios de Mato Grosso do Sul, que até levou à realização da pesquisa, foi notado que, a termos de Brasil, o percentual de RPPS municipais corresponderiam a menos de 40%. Já no Mato Grosso do Sul, esse percentual é quase de 70%. Então, é bastante discrepante. Aí a gente até pensa que poderia ser uma coisa boa. Só que aí, analisando os dados, dos 51 municípios pesquisados, 48 apresentaram déficit atuarial. Então, apenas 3 não apresentaram déficit atuarial. E esses 3 municípios são municípios que instituíram a sua previdência própria recentemente. E então, podemos acompanhar, com o passar do tempo, se esses municípios entrarão ou não em déficit atuarial. Mas esses municípios também têm uma peculiaridade, que em muitos casos, alguns municípios que instituíram esse RPPS, eles colocaram uma cota patronal bastante baixa em relação à cota que é paga ao RGPS nos casos dos municípios que não instituíram o RPPS. Caso o município não tenha instituído, essa cota patronal total seria de 22%. Quando a gente nota a instituição de alguns RPPS, verificamos que em muitos casos eles instituíram uma cota patronal de 11%, 12%, 13%. E aí, com o passar do tempo, a situação foi se agravando e entraram em déficit. E agora, para corrigir esse déficit, a gente nota que é necessário um esforço bastante grande, seja por meio de aportes ou por meio de uma cota suplementar. No caso específico desses novos, a cota patronal instituída
foi de mais de 17%. E um caso muito peculiar é São Gabriel do Oeste, ele instituiu já em 22%. Então é um caso muito bom para a gente acompanhar, porque caso São Gabriel do Oeste ele tenha uma folga financeira e o seu RPPS ele possa ter sempre um caixa cada vez mais voltoso, a gente poderia até chegar a uma conclusão que essa criação foi boa. Já aqueles municípios que instituíram esse RPPS com uma cota patronal baixa, a gente poderia até fazer uma consideração que esse gestor ele agiu exatamente daquela maneira que a gente mencionou, que houve um conflito, que ele não pensou no futuro e sim apenas no recurso presente para usufruir durante o seu mandato, durante a sua gestão. Então, a gente até conclui que seria bastante necessário alguns estudos específicos para fazer esse tipo de abordagem. Perfeito, tem que verificar mesmo aí, analisando o bom de analisar uma série de municípios, né, que tem vários municípios, às vezes um pouco parecidos, né, você consegue isolar bem as diferenças para ver o que faz diferença. Nesse caso até, a questão da contribuição patronal realmente é uma das diferenças mais importantes aí, de verdade. E ainda de acordo com o seu estudo, André, você verificou alguns resultados, né? Analisando, você pegou alguns dados de resultado da Previdência dos municípios, né? E, por exemplo, você chegou aqui a um resultado de que 94% dos regimes próprios apresentam déficit atuarial. É um número bastante elevado, né? Praticamente todos aí, quase todos. E isso nos municípios do Mato Grosso do Sul. E também os municípios do Mato Grosso do Sul que instituíram o RPPS, eles têm obrigações patronais superiores às do RGPS, né? Então, eles podem ser mais suscetíveis a um aumento de dívida, né? Fundada na Previdência, fundada previdenciária. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Como você chegou e o que isso significa? Sim, depois que foi constatado que grande parte dos municípios que instituíram esse RPPS, o seu instituto estava com déficit atuarial, nós notamos que os planos de equacionamento, eles foram instituídos de modo a colocar uma alíquota, um aporte bastante curto nos anos iniciais e muito vultosos nos anos posteriores, né? Então, analisando todos esses planos, de todos os municípios que instituíram esse plano, que foram 45, até 2034, todos estarão pagando cotas patronais superiores àquela instituída e fixada no RGPS, que seria 22%. Mas eles, em muitos casos, não é assim pagar 23, 24, 25. Em alguns casos, a previsão de pagar 22 de cota normal e mais 40 de suplementar. Então, isso inviabilizaria totalmente o RPPS e acabaria comprometendo também os recursos municipais, podendo levar até a um colapso das contas públicas. Então, essas obrigações, ao invés de ter um caráter de benefício somente presente, deveriam ter um pouco mais de cuidado para que fosse algum tipo de correção um pouco mais linear. Essa correção linear foi notada em pouquíssimos municípios, mas mesmo assim é uma correção, foi notada uma correção linear, só que mesmo com o passar do tempo, ela ultrapassaria aquela cota fixada para o RGPS. Então, com o passar do tempo, todos aqueles municípios que estão com déficit atuarial, até 2034, se eles cumprirem aquele plano que foi instituído por lei, todos estarão pagando mais do que 22% de cota patronal, de obrigação patronal, né? E para nós, servidores, eu sempre fico preocupado com essa questão de déficit na Previdência, porque isso muitas vezes se traduz em aumento da contribuição também do servidor, né? E então também é preocupante, porque ninguém quer que os anos vão passando e você aumentando aí a sua contribuição previdenciária, né? Afetando diretamente aí
a renda do servidor também. Então, é bom realmente pensar num desenho que seja o mais sustentável, né, financeiramente possível, né, para que a gente não tenha essas surpresas de ano em ano aí, que infelizmente se tornaram também comuns aí nos últimos anos. Mas, André, quero te agradecer aí pelo trabalho, por topar com a conversa. O artigo do André, gente, está na revista Cadernos, na última edição, e o link está na descrição. Mas é isso, André, obrigadíssimo aí pelo papo, tá? Eu agradeço, Maurício, foi um prazer falar. Fico à disposição aí para qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer tipo de contato.